Há um ano, fazíamos a cobertura do segundo turno da eleição presidencial, a eleição que consagrou a vitória do presidente Lula nas urnas. Há um ano, Lula era eleito pela terceira vez presidente do Brasil. E aí foi a cobertura intensa, completa, do Grupo Meio Norte Comunicação. Essas imagens aí já são depois do resultado, naquele discurso na Avenida Paulista, onde Lula falou pela primeira vez depois de eleito para o terceiro mandato e pregou, sobretudo, uma reunificação e reconstrução do Brasil. Está ali ele ao lado da Janja, ao lado do Alckmin, ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff, do Stuckert, sempre acompanhando, e uma multidão na Avenida Paulista, em São Paulo. A data de hoje foi relembrada por Lula nas redes sociais. A Poliana matou a charada, estávamos todos trabalhando. Vamos ver o que foi que disse hoje. Lula, no Twitter, comentou um ano da sua eleição para presidente da República, dizendo o seguinte: há um ano a democracia vencia nas urnas. De lá para cá, retomamos programas sociais, reduzimos o desmatamento e o desemprego, recuperamos a imagem do Brasil no mundo e a vida melhorou. O que você está achando e como está se sentindo um ano depois? Questionou Lula. E aí, claro, os internautas participaram. Depois eu vou perguntar para vocês, o que é que vocês estão achando de um ano de Lula eleito? Não é um ano de mandato ainda, né? Mas foi um ano de eleição. E o ministro Wellington Dias também falou, ministro do Desenvolvimento Social. Àquela altura não tínhamos essa certeza, né? Mas já imaginávamos que ele poderia ocupar um ministério no governo Lula. Nossa cabeça estava na Casa Civil naquela época, né? né? Exatamente, na articulação política. E aí o Wellington disse: há um ano, depois de tempos de maus tratos com a democracia, o Brasil festejava e gritava em uma só voz. O Lula voltou. Ali começávamos a retomada de um país mais justo e solidário com as pessoas. Um país que olha e cuida dos brasileiros. Estamos no caminho. Wellington Dias, ministro do MDS. E aí, Apoliana, um ano da eleição de Lula, sua avaliação? Acho que esses primeiros meses, Ananias, desde a eleição, um governo que é menos focado em pautas ideológicas, ele é mais focado realmente em melhorar a vida do brasileiro, em garantir o acesso ao alimento, na garantia desses programas sociais voltados para os mais pobres, que pode até contrariar um pouco essa minha fala inicial, que é um governo menos ideológico, afinal, essa é a pauta do Partido dos Trabalhadores, mas eu vejo ainda que o país ainda está muito dividido, apesar de todo o discurso que a gente viu na época da eleição, desse resultado de unificação, mas na prática a gente ainda vê muito ódio nas redes sociais, muito dessa política voltada para o palanque das mídias, e o eleitorado, pelo menos de acordo com as pesquisas que a gente tem visto de avaliação do governo, Lula ainda precisa furar um pouco mais dessa bolha de quem votou em Bolsonaro, mas que não necessariamente é aquele cidadão de extrema direita, não é aquele cidadão radical. Ele ainda precisa conversar mais com essa parcela da população, minha avaliação. Olha, a Kátia resgatou a foto, viu? Um ano atrás, olha onde nós estávamos. Olha aí, Kátia. Pois é. Quem tá aí? Você que estava, né, ancorando a cobertura de quantas horas, gente? Foram muitas horas. Rapaz, eu perdi a conta. Eu não contei exatamente. Eu consigo lembrar da fome que a gente sentiu quando acabou. Essa eu lembro. De 5 às 11, 6 horas. Foi 5 logo no final da apuração, da votação, né? Pegamos o início da apuração e fomos ali até a consagração da vitória. A Poliana e a Sávia, que logo depois, né? Logo depois. Mas foi legal. Foi legal. Foi uma experiência. Foi com emoção ou sem emoção? Foi com emoção. E hoje a gente sabe, né, que no dia 30 de outubro do ano passado, não apenas a gente via o resultado da eleição, o discurso do Lula na Avenida Paulista em São Paulo, mas naquele momento a gente não estava vendo, a gente não sabia ainda, mas hoje a gente sabe
tentativa de golpe também já estava sendo planejada. É verdade. Né? Porque eles já sabiam que tinham perdido a eleição e ali já estava se fazendo a minuta do golpe, que graças a Deus fracassou no dia 8 de janeiro, mas hoje, depois que foi desvelado esse plano, a gente já sabe que ali já estava sendo urdido, né, esse golpe, esse malfadado e malogrado golpe do dia 8 de janeiro. É importante pontuar isso também, né? Sem dúvida. Um ponto, inclusive, que foi pontuado, Kátia, pelo ministro Wellington Dias, apontando maus tratos à democracia antes dessa vitória de Lula nas urnas. Foi um dia conturbado, né? Começou com... a operação da PRF. A operação da PRF, toda uma perspectiva ali... tenso, começou tenso. Não foi uma eleição como outras, de forma alguma. Não foi um domingo de votação como outros que o Brasil já havia tido, não foi. A apuração também, ela foi muito cercada ali pela tensão, porque a eleição não estava definida, né? O primeiro turno não apontava aí claramente para um resultado, isso todo mundo sabe. E por um bom tempo, a gente caminhou ali para aquele empate, aquela vitória Bolsonaro, a oscilação. Aí, quando as urnas do Nordeste começaram realmente a entrar, foi que teve a virada. Teve a virada, foi uma virada que por muitos foi calculada, né? A gente acompanhou a reação lá do núcleo. Sim, a Cíntia Laje estava lá ao vivo. Do núcleo do PT, do pessoal dali do entorno do presidente Lula. E como a Ari lembrou, ali já tinha um plano B, né? Não foi na urna, mas vamos tentar de outra forma. O que a gente ainda não está claro hoje, apesar da CPI, apesar das investigações, é se ele foi articulado por um núcleo só, se foram vários núcleos, quem patrocinou, como pretendiam efetuar isso, mas desde aquela operação da PRF, houve sim ali um atentado ao que o Brasil já está consolidado no Brasil, como a urna eletrônica, a justiça eleitoral, o nosso sistema aí, a democracia de escolha, como um todo, né? Já havia, sim. Muito bem, olha, vamos para hoje, porque hoje